E você pode ter certeza que o tio Igor tá igual esse gato nesse momento. E eu dançando desse jeito aí, ó. Aí, ó, fica aí. Olha, amigo, isso é o remix, hein? Vamos lá, gente. Hoje vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa. Ao som do gatão aí, o gatinho, sei lá o que é. O gato curtindo o som, né? Gente, ó, já deu, vamos para nossa aula mesmo. Eu vou pausar o vídeo bem aqui e a gente vai conseguir mudar agora. Pronto, já estamos aqui no nosso slidezinho de hoje, né? O slide só delícia. Hoje a gente vai ver o gênero textual notícia. Ó, tio Igor, notícia. A gente vai ser jornalista. Eu sou muito piadista. Não, meu jovem. Não, mas quem quiser ser jornalista é uma ótima profissão. Uma profissão doideira. Tem altos amigos jornalistas. Tipo, galera, gente boa. Um dia desse eu tava até assistindo o jornal. Aí, eu tava aqui, na verdade, tava vendo filme. Aí, sabe aqueles plantão do Verdes Mares, né? Aí eu olhei, o cara tava lá, o menino que estudado comigo. Aí, olha aí, mano. O bicho nem estudava na época de colégio. Mentira, estudava muito, era inteligente. Já sabia. Gente, quem tá rindo é o Bob, porque ele tá do lado aqui. Aí, se ele rir de alguma besteira, né? Vocês não ligam, não. Manda um oi pra eles, Bob. Menino, eu tô dando aula, mano. Sim, vamos lá, gente. Então, gênero textual notícia é o gênero que a gente vai ver hoje, tá? Então, aí o cachorro começa a latir no meio da minha aula. Vamos lá, vamos começando. Oi, o que é notícia? Meu amiguinho, eu vou lhe dizer, ó, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Então, meu amigo, caso você queira saber o que é onde tem uma notícia, você vai nos meios de comunicação, tá? Que aí a gente vai ter, quando eu estou falando de meio de comunicação, é jornal, revista, vê que ninguém mais olha isso, né? Mas enfim, olha o Instagram, né? O perfil dos jornais, vai no YouTube, dá uma olhadinha, ouve um rádio, não sei se alguém aqui ouve rádio ainda, mas ouve um rádio, ouve alguma coisa do tipo, tá? Então, você vai conseguir informações, você vai conseguir notícias nesses locais, né? Nesses ambientes, jornais, revistas, internet, as redes sociais hoje em dia, tá? Então, nisso a gente vai ter a notícia. Ele é um gênero textual jornalístico, ou seja, ele vai narrar algum fato que acontece, algo do tipo, tá? Não é literário, ou seja, ele não tem ficção, tá? E ele tá no dia a dia da gente. Ó, trata-se, portanto, de um texto informativo, ou seja, ele vai te informar, ele vai te deixar por dentro da fofoca. Mas, tio Igor, a fofoca pode ser uma notícia? Sim, né, mulher? Mas é porque aí a fofoca, ela é uma notícia passada de boca a boca, né? Não é algo oficial. Mas vamos lá. Ó, sobre um tema atual ou algum acontecimento real vinculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, quando eu estou falando da notícia, né, eu estou falando que vai tratar de um tema atual, ou seja, de alguma coisa que está acontecendo agora. E agora, de última hora, uma notícia, Bob, agora uma notícia para os meninos, de exemplo. O que aconteceu na última hora? Acabaram de lavar roupa aqui no Campo da América. Lavaram roupa aqui no... Tem uma notícia melhor, não? Lavar roupa no Campo da América. Eu não sei, pô. Mas vamos lá. E aí, então eu vou pegar assim, o exemplo que me deram um dia desse numa aula. Jogaram uma bomba no cemitério, não encontraram ninguém vivo. Né? Jogaram uma bomba no cemitério, não encontraram ninguém vivo. Aconteceu na última hora. E aí... Comandante Hamilton! Comandante Hamilton, não entendo nada. Vamos lá. Então,
o acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, tá bom? Então você vai conseguir essas informações reais de algum acontecimento real. A notícia ela vai surgir, né? Ela vai estar nesses ambientes, além da fofoca do povo, né? Que a fofoca do povo ela fala da rua, nas notícias da rua, né? Menino, tu viu, fulano comprou. O tanto de compra que ele veio do supermercado, veio lá do Frangolândia, cheio de compra. Menino, o bicho tá ganhando, né? Olha aí, ó. Depois, por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e personagens envolvidos. Então, quando eu estou falando do gênero notícia, né? Ele pode ser tanto informativo quanto narrativo. Ele pode ser informativo, descritivo e narrativo, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai descrever o acontecimento e não só isso, ele ainda vai narrar o acontecimento. Então quando eu digo, tipo assim, ele vai descrever todo detalhadamente ali quem está envolvido, para saber o que está acontecendo, tá? E ele ainda vai contar a história por trás, tá bom? Então é isso aí, é o gênero notícia, tá bom? E aí ele vai falar de tempo, espaço e personagens envolvidos, tá? Então onde, quando e quem. Vamos lá. Características da notícia. Notícia urgente! Como a gente tem aí o nosso amigo Geraldo, o doguinho repórter. Vamos lá. As principais características do gênero textual notícia são: texto de cunho informativo. Atenção, eu vou lhe informar agora. Eu não sei, não pensei no negócio. Mas Geraldo com certeza tem uma notícia urgente. Vamos lá, então eu vou lhe informar. O gênero notícia ele vai te informar, tá? Sobre alguma coisa. Ele vai te informar sobre um acontecimento, como a gente viu anteriormente, um acontecimento recente, tá? Textos descritivos e ou narrativos. Então ele pode descrever um acontecimento e ele ainda pode contar uma história, tá? Ele vai contar que veio na rua. Essa é a história do Geraldo, a notícia do Geraldo. Dá um nome pro pato. Assis. Pato Assis e a porca. Júlia. Porca Júlia? Júlia. Não, Júlia é comum, cara. Mas vai. Veio a porca Júlia e o pato Assis. A porca Júlia vinha em alta velocidade. O pato Assis não prestou atenção e a porca Júlia atropelou o pato Assis. Ali na esquina do Elohim. Olha aí, informa. Vale. Informação de última hora, tá? A porca Júlia atropelou o pato Assis, conhecido por todo mundo aqui na região, tá? O pobre do pato, temos informações agora. O pato Assis, as palavras de pato Assis após o acidente. Quá. Então, a gente tem texto. Para, macho. Meu Deus, tô dando aula. Texto descritivo ou narrativo. Textos relativamente curtos, ou seja, eles vão direto ao assunto, tá? Então, quando eles estiverem falando, quando você for ler uma notícia, ela não vai se estender demais, ela não vai ser enorme. Ela vai te informar exatamente o que aconteceu. A porca Júlia atropelou o pato Assis, tá? Veiculado nos meios de comunicação, como a gente já viu, né? Jornais, revistas, meio televisivo e tudo mais. Linguagem formal, claro e objetiva. Você lembrando que a linguagem formal é a linguagem mais séria, mais voltada para o correto, né? O uso correto da língua portuguesa, tá? Clara e objetiva, né? Tem que ser bem fácil, de bem fácil entendimento e direto ao ponto, sem rodeios. Textos com título, né? A gente vai ter título principal e auxiliar, a gente ainda vai ver isso aí. Textos em terceira pessoa, que são aqueles textos impessoais, então você vai usar a terceira pessoa, né? Você lembra? Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele, né? E no plural eles, tá? Então você vai conjugar os verbos na terceira pessoa, tá? Discurso indireto. Eu lembro, discurso direto é quando você chega assim na gatinha, né?
E aí, bichinha, tu sabe dar mortal pra trás. E o discurso indireto é quando manda teu... Ei, mano, tá vendo aquela bichinha ali dos cabelos de prancha? Vai lá falar com ela, vai lá. Aí ele chega lá, ei, tá vendo aquele doidinho ali, aquele doidinho ali de vermelho? Aí ela, sim, tá vendo sim. Aí, e aí, o que tu achou dele? Ah, fake só. Mas o bichinho tá perguntando se tu sabe dar mortal pra trás, ó. Aí ela, ih, pegou doido. Sim, aí, isso é discurso indireto, tá? É quando o narrador fala, pronuncia a fala do personagem, né? Então, o personagem ele não tem fala própria. No discurso direto ele tem, e no discurso indireto ele não tem. Quem fala, pronuncia a fala dele é o narrador. A gente já viu isso algumas vezes lá desde o do 6º ano, tá? Fatos reais, atuais e cotidianos. Então vai estar falando de uma coisa atual, tá? E corriqueira. Todo dia pode acontecer isso. Todo dia pode uma porca atropelar um pato em alta velocidade. Imagina a porca em alta velocidade. Aí ela bate, pum, bora lá. Estrutura! Título principal e título auxiliar, tá? Então a notícia é formada por 2 títulos, ou seja, o principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e o outro um pouco maior, né? O qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Então vamos lembrar só de uma coisa, galera. Isso aqui é uma manchete, tá? Isso aqui que eu tô marcando aqui, deixa eu colocar a minha canetinha, a caneta apontadora, pronto. Isso aqui é uma manchete, tá? Ela tem o título principal da notícia. Muitos casos que a gente está tendo atualmente de falta de compreensão textual, de transmissão de notícia falsa, é porque o pessoal só lê a manchete e já fica, meu Deus do céu, isso é uma indignação! Como podem os porcos odiarem os patos a ponto de atropelar? Né? Mas, na verdade, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, muitas vezes, o título, né, a manchete que você vê na internet, ela é feita para chamar a sua atenção. Então, a manchete ela pega um ponto, mas não explica esse ponto, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que ler realmente a notícia antes de você sair dizendo, meu Deus, isso é uma indignação muito grande, né? Então, muito cuidado com isso. A gente vai ter o título principal, tá? Que é chamado de manchete, e o título auxiliar, tá? Geralmente todo mundo sabe como é essa partezinha que vem aqui embaixo, ó. Embaixo do título, que dá uma resumida, né? Uma adiantada do que vai ser falado, tá? Então, ó, título principal, Ministério Público Federal denuncia por fraude candidato pego no Ceará com escuta no Enem, tá? Então ele tava com um fone, né? O cara dizendo a resposta para ele. O Ministério Público Federal pediu a abertura de inquérito para identificar mais envolvidos no caso. O candidato foi flagrado com cola eletrônica em 6 de novembro. Cola eletrônica é aquela que você usa para copiar e colar as coisas, né? No Word. Não é, Bob? Não é isso? Isso é uma cola eletrônica. Não, gente, é mentira. É um ponto. Vamos lá. O Bob tá atrapalhando. Lead, o que é o lead, gente? Na linguagem jornalística, tá? A lead corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo, que responderá às perguntas. Então, quando eu estou falando de lead, eu estou falando do... Você lembra aí do que a gente vê em redação? O primeiro parágrafo é a introdução, onde você vai chamar a atenção do leitor, tá? Então, na notícia... Esse primeiro parágrafo, essa introdução é chamado de lead, tá bom? E aí, ele vai dar uma resumida bem monstra, tá? No primeiro parágrafo, na notícia toda. Então, no primeiro parágrafo, no lead, tu já vai saber de tudo da notícia. No resto dela, tu vai se aprofundar, tá? Então, mas aí vai responder o que, quem, quando, onde, como e porquê, tá? Então, o que foi que aconteceu com a porca Júlia e o pato Assis? A porca Júlia atropelou o pato Assis. Ela...
Quem? Quem são os envolvidos? Né? Na verdade, por quê? A notícia seria: porca atropela pato no Vicente Pison. Quem? Porca Júlia e Pato Assis. Quando? Na noite desta quarta. Na noite desta quarta, a porca Júlia atropelou o porco Assis. Onde? Na esquina do Elohim. Como? Ela vinha em alta velocidade e o pato vinha mexendo no celular, né? Aí ela bateu nele com o focinho e tudo. Por quê? Porque ela tava doida e ele tava desatento. Ó, trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia, tá bom? E aqui a gente tem exemplo de lead, tá? Olimpíadas do Rio de 2016 é o nosso título principal. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, né? Que aqui a gente já tem o título auxiliar e aqui a gente vai ter, ó, o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas, o maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão no dia de 7 a 18 de setembro. Então você percebe, gente, que aqui responde tudo, né? O que vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer, quando vai acontecer, tá? E aí, para baixo, você só se aprofunda na notícia, tá bom? E aqui a gente tem o corpo do texto, que é esse aprofundamento, né? São as informações que você teve no lead, são dadas com maiores detalhes. Eu não vou ler isso aqui, tá? Não vem ao caso. Se você quiser dar uma lida, você dá um pause e lê. E aí, ainda que a diferença entre notícia e reportagem, tá? Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter, tá? Então, a principal diferença é que a notícia ela vai falar de uma forma impessoal, né? De um assunto que aconteceu há pouco tempo, tá? E ela vai ser muito mais objetiva. Ela vai te contar o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu e ponto. Tá? Já a reportagem não. A reportagem ela se aprofunda. Ela vai buscar o porquê. Ela vai questionar. Ela vai estar carregada de opiniões do autor. Enquanto a notícia não. A notícia ela às vezes nem vem assinada, né? Ultimamente aqui a gente, com esse novo entendimento que a gente tem de direito de produção, é que as pessoas estão assinando, né? Mas nem sempre, tipo assim, alguns sites apresentam como do site, entendeu? Entre outras diferenças que podem surgir entre esse tipo de texto, vale lembrar que a notícia apresenta o tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Foi o que eu acabei de falar, tá? É bem tranquilo. Vamos dar aí para você entender o exemplo, né? Vamos ver a notícia que a gente estava dando. Numa notícia, a gente consegue saber o que aconteceu com o Pato Assis e a porca Júlia. Mas numa reportagem, a gente vai ter o quê? Tipo, o motivo de porcos andarem em alta velocidade na nossa cidade. Então, vai olhar é um estudo, né, muito mais detalhado, por que os porcos agem assim, por que eles atropelam patos com grande frequência. Não sei se vocês sabem, mas os patos são muito atropelados. E, enfim, a notícia ela vai ser algo bem mais simples, né? Porco atropela o pato. Pronto. Parcialidade, galera. Ó, isso aqui é um tema muito interessante hoje em dia, tá? Vem ao caso da gente poder, tipo, se a gente tivesse no presencial, a gente conseguia fazer um debate muito bom. Ó, na notícia, espera-se que o jornalista não apresente sua opinião sobre o fato, mas que colha depoimentos e insira-os no texto,
tá? Então a gente, o que é parcial? Você que não sabe o que é ser parcialidade. Parcialidade é nessa história, tá? Nessa notícia do porco, da porca Júlia e do pato Assis, eu tô contando a história como eu não tenho nada a ver com isso, tá? Agora, se eu for isso é ser imparcial, não tem lado certo nem lado errado, eu só conto o acontecimento. Já um lado parcial, eu vou dar a notícia como se a culpa fosse da porca. Porca Júlia atropela jovem pato inocente. Ou eu posso ser parcial pro lado. Tipo, não, na primeira eu fui parcial pro lado da porca. Agora eu posso ser parcial pro lado do pato. Porca incontrolável, com sede de vingança, atropela de forma leviana. Não, aí eu fico peraí. Ó, essa forma leviana eu tô botando a culpa na porca, né? Já eu botando a culpa no pato, eu posso dizer que porca inocente vê-se em situação inadequada ao um pato delinquente entrar em seu caminho. Olha aí, a gente aí já bota outro viés, né? A gente já começa a observar que o pato, ele irresponsável, estava no celular, tá? Então, gente, o que vem ao caso é o seguinte: isso é ser parcial, tá? É escolher um lado. Quando tem um coleguinha brigando, quando você tem as amigas brigando, duas amigas brigando, você não se envolve, né? Você fica, não, você resolve isso aí. Já ser parcial, né? Isso é ser imparcial. Quando você for parcial, você vai escolher um lado. Uma amiga A ou uma amiga B, tá? Os fatos são organizados na notícia de ordem decrescente de importância, ou seja, do mais para o menos importante. Esse critério de importância é dado pelo autor da notícia ou pelo veículo de comunicação. O critério usado para indicar relevância, além da escolha de depoimentos a serem inseridos, demonstra o grau de mais ou menos parcialidade do autor da notícia ou do veículo de comunicação. Então, gente, que basta que ele está dizendo aqui, que a partir do momento que eu escolho um lado, né, tipo, a ordem que a notícia vai ser mostrada, só aí eu já estou mostrando minha parcialidade, tá? A imparcialidade absoluta não existe, gente. Pois é, somos humanos. No momento que a gente escolhe um tema, da fonte que a gente vai ter, né? As fontes que vão falar sobre aquilo, a ordem de importância dos fatos, a gente já está mostrando parcialidade. Porque se eu for contar a história de um bandido pelo lado dos amigos do bandido, ele é gente boa. Não é, mano? Ele é gente boa. Agora, se eu for contar a história de um bandido pelo lado da vítima, ele é um bandido. Entendeu? Então, a gente tem que, a partir do momento que a gente começa a ler algo do tipo, começa a escrever algo, a gente já mostra parcialidade. Então, galera, essa imparcialidade absoluta que as pessoas desejam, ela não existe, tá? Você pode ter como exemplo os jornais americanos. Nos jornais americanos, os jornais são altamente parciais. Eles assumem essa parcialidade. Cabe ao leitor ler ou não determinado jornal, né? Jornal A defende candidato A, né? Sei lá, a galinha Antonieta. Já o jornal B defende o Pato José, entendeu? Então esse Pato José e a galinha Antonieta vão estar concorrendo. O jornal ele vai acabar se posicionando, gente. É normal isso, tá? Essa imparcialidade absoluta não existe, tá? Somos humanos e a gente só a partir do momento que a gente escolhe o jeito que a gente vai falar, a gente já está mostrando parcialidade, tá bom? Então quero que vocês entendam isso. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui.
Pra isso, olha esse pato maneiro, tá? E aí eu já vou colocar aqui pra você dar uma olhadinha como ele fica mais maneiro. Um pato dançando. Um pato no espaço. E aí ele vinha andando desse jeito, aí a porca em alta velocidade pegou ele. Mas também como é que um pato anda desse jeito no meio da rua? Mas enfim, gente, ó. É isso, tá? O que tem pra hoje. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.